running in circles, never leave me alone. Say I don't answer the messages or pick up my phone. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, esteja convosco. Queridos irmãos e irmãs, reunimos-nos nesta manhã da oitava da nossa festa, num clima de forte tensão humana e espiritual. Por um lado, perante as sepulturas dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, amigos, dos nossos benfeitores, daqueles que nos antecederam nos caminhos da vida e da fé, que construíram e fizeram desta terra do Porto Formoso aquilo que ela é hoje, a nível humano, social e cristão, e naturalmente com as recordações da saudade daqueles que nos são tão queridos e que queremos recomendar à misericórdia do Senhor Jesus sob a proteção e a intercessão da sua e nossa Mãe, a Senhora da Graça, que, como tão bem cantávamos, guarda-nos, Senhora, na vida e na morte. É ela que nos guarda, é ela que nos leva, sob o seu divino manto de misericórdia, ao encontro do seu divino Filho. No entanto, para nós, pessoas de fé, não pode ser apenas um dia de tristeza e de saudade. É também um dia de esperança, porque nós acreditamos que a morte é Páscoa, a morte é passagem, é momento de esperança, é momento de encontro com Deus, de uma vida definitiva com Ele na sua glória. É isto que ansiamos para cada um de nós e para cada um dos nossos irmãos e irmãs, para os nossos entes queridos, que vão, como diz São Bernardo, à nossa frente, que vão à nossa frente e nos precedem neste caminho para o qual também um dia havemos de ir ao encontro do Senhor. Por todas as vezes em que as nossas atitudes de vida não se encaminharam para Deus, não se encaminharam para a vida eterna, mas foram atitudes desta vida passageira a que tantas vezes nos habituamos, peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
de misericórdia, escutai benignamente as nossas orações, para que, ao confessarmos a fé na ressurreição do vosso Filho, se confirme em nós a esperança da ressurreição dos vossos servos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse: quem dera que as minhas palavras fossem escritas num livro, gravadas em bronze com estilete de ferro, ou esculpidas em pedra para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo, e no último dia se levantará sobre a terra. Revestido da minha pele, estarei de pé. Na minha carne verei a Deus. Eu próprio o verei. Meus olhos o hão de contemplar. Palavra do Senhor. Guardai-me junto de vós, na vossa paz, Senhor, na vossa paz, Senhor. Guardai-me junto de Senhor, não se leve soberbo o meu coração, nem se levantam ativos os meus olhos. Não ambiciono riquezas, nem coisas superiores a mim. Antes fico sossegado e tranquilo, como criança ao colo da mãe. Espera Israel no Senhor, agora e para sempre.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Como sabemos, irmãos, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos há de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto dele. Tudo isto é por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as ações de graça de um maior número de cristãos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Ainda que em nós o homem exterior se vá arruinando, o homem interior vai se renovando de dia para dia, porque a aflição do momento prepara-nos para além de toda e qualquer medida, um peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas visíveis, olhamos para visíveis. As coisas visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Bem sabemos que, se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita, recebemos nos céus uma habitação eterna, que é a obra de Deus e não é feita pela mão dos homens. Palavra do Senhor. Esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Esta é a palavra da salvação. Este santo Evangelho perdoai os nossos. Meus queridos irmãos e irmãs, é um misto de sentimentos que envolve o meu coração e tenho a certeza que o coração de cada um de vós. As lágrimas que temperam esta manhã de setembro, na oitava da festa da nossa padroeira, são muito significativas, porque são expressão
de um amor que nunca morre, de um amor, como diz a Sagrada Escritura, que é mais forte do que a morte. É esse amor, é esse sentimento de gratidão e de saudade que a todos nos invade, que a todos nos irmana e nos trouxe até aqui. E não quisemos vir sozinhos, quisemos vir com a nossa padroeira, como que a dizer, com os nossos passos a caminho deste cemitério e com a nossa atitude bela de embelezarmos os nossos caminhos, que queremos que ela nos acompanhe e nos conforte nas nossas dores, nas nossas tribulações, mas também nas nossas alegrias e nas nossas venturas. Olham cada um dos meus irmãos e irmãs para as campas dos seus entes queridos e naturalmente não consigo nem quero imaginar o turbilhão de memórias que passa na mente de cada um de vós. Como quando passo pelo cemitério da minha terra natal, Ponta Delgada das Flores, e vejo desde a campa do meu pai, dos meus avós, tios, catequistas, párocos, pessoas da minha amizade, da minha relação, que marcaram e fizeram a minha história, como cada um de vós olha para as campas dos seus e recorda aqueles que construíram e fizeram muito daquilo que nós somos hoje, que deram de si com o melhor que puderam, que souberam, por vezes até mais do que aquilo que puderam, para que nós hoje estivéssemos aqui. Por isso, o primeiro sentimento tem de ser o de gratidão, para além da natural saudade. Um sentimento tão português que não encontra tradução nas outras línguas. As outras pessoas das outras línguas podem exprimir que sentem falta, que sentem qualquer outra coisa. Mas a palavra saudade não é traduzível. Só nós, portugueses, é que inventamos esta palavra triste e ao mesmo tempo bela, que significa uma falta, que não é apenas exterior, mas que é uma falta que chega ao fundo do nosso coração, que se traduz nas nossas lágrimas, na nossa saudade, nas nossas flores, nos nossos gestos de carinho, mas que toca muito mais fundo, de uma forma que as nossas palavras nunca conseguem expressar. Mas a verdade é que a primeira atitude, como vos dizia, há de ser a da gratidão. Agradecermos a Deus por aquilo que os nossos antepassados nos concederam, por aquilo que nos legaram, por aquilo que nos deram, pelos bons momentos que vivemos com eles, que são esses que nós devemos guardar no nosso coração. Uma pessoa nunca morre de verdade enquanto está viva no coração daqueles que a amaram, que com ela conviveram, que com ela trabalharam, que partilharam as agruras e as alegrias da vida. O corpo físico morreu, mas o espírito está vivo. E a melhor maneira de nós honrarmos o espírito, a vivência daqueles que nos precederam, passa, por um lado, por recordar o bom que vivemos e passamos com eles e perpetuar nas nossas atitudes e nos nossos gestos aquilo que eles fizeram. Este é o melhor legado, é a melhor herança que nós podemos entregar para o futuro. Mais do que os bens deste mundo, as casas e as terras e tudo aquilo que nós precisamos para viver naturalmente, mas mais do que isso, somos felizes quando sabemos atualizar, perpetuar, viver o legado que os nossos antepassados nos deixaram. O seu espírito de amor, o seu espírito de sacrifício, o seu espírito de entrega, o seu espírito de perdão, de misericórdia, a fé que nos foi legada. E por isso é que hoje estamos aqui. Porque alguém nos transmitiu, porque alguém nos levou à igreja, porque alguém nos ensinou a rezar, porque alguém nos dispensou os sacramentos.
Estamos aqui e somos fruto de tudo isto, desta experiência humana e divina, que as palavras são sempre muito poucas para descrever. Mas ficava esta nota muito forte, para mim é de grande interesse, a nota da gratidão. Sermos agradecidos com as nossas atitudes de vida, com a nossa forma de ser e de estar, e assim estamos a honrar verdadeiramente a memória dos nossos entes queridos. Em segundo lugar, reúne-nos aqui o sentimento do sufrágio, do pedido a Deus que as suas almas descansem em paz, como tantas vezes nós repetimos por ocasião dos funerais e das orações que fazemos pelos nossos defuntos. É um desejo belo, um desejo que aqueles que sofreram tribulações, sofreram dificuldades, mas procuraram amar a Deus com as suas forças e com o seu coração, que eles agora tenham um descanso que por vezes nesta vida muitos infelizmente não tiveram. Que o Senhor os acolha e que o Senhor os perdoe, porque eles, como nós, eram frágeis, eram pecadores e precisam das nossas orações. É a Igreja que nos recomenda para que sejam recebidos na pátria celeste. Há um hino tão belo da liturgia das horas que nos diz: lembra-te, Pai, que era frágil o barro de que os fizestes, compadecidos recebe-os na glória celeste. E é verdade, o barro era frágil, mas foi esse barro que nos legou, dentro deste depósito precioso, tudo aquilo que hoje nós temos e somos. Por isso temos também de pedir ao Senhor que perdoe as suas faltas, que perdoe as suas fraquezas, as suas infidelidades, como queremos que um dia perdoe as nossas e nos acolhe, porque Ele é Pai, é misericórdia, é ternura, é amor, e anima-nos esta fé na ressurreição, esta fé no amor de Deus, que é mais forte do que o pecado, que é mais forte do que a fraqueza humana. E por fim, em terceiro lugar, reúne-nos aqui uma atitude de vigilância. A morte é um apelo à vida. Aqueles que partiram, como vos dizia no início da celebração, vão à nossa frente e fazem-nos pensar que esta vida é passageira, que não vale a pena investirmos o nosso tempo, as nossas energias naquilo que não interessa, nas querelas, nas contendas, nas ansiedades excessivas, etc, etc. Vale sim viver esta vida como uma oportunidade que o Senhor nos dá para sermos felizes na medida do possível e contribuir para a felicidade daqueles que estão à nossa volta. Ser vigilante é isto. E ser vigilante é também ter a capacidade de vivermos cada dia da nossa vida como se fosse o último. Não como quem vive agoniado, mas como quem vive preparado, com a sua mala pronta. Há um exemplo que para mim é muito feliz, que aconteceu há muito pouco tempo, quando da crise sísmica na ilha de São Jorge. Lembro-me de ver uma notícia que mostrava algumas pessoas que estavam com a mala pronta. A qualquer momento, se fosse preciso, estavam prontas para partir. É uma bela imagem daquilo que deve ser a nossa vida. A nossa mala interior, a mala do nosso coração, deve estar sempre pronta. Não deixar para amanhã o perdão que devemos oferecer hoje. Não deixar para amanhã o bem que podemos fazer aos outros. Nunca deixar para outro dia aquilo que hoje tem de ser feito de bom e de belo na nossa vida, para a nossa espiritualidade, mas também para a vida dos nossos irmãos. Vigilância é isto. Vigilância é viver de tal modo que o Senhor, quando vier, nos encontre preparados, prontos para ir com Ele. E a propósito disso, há uma história muito bonita que é atribuída a São Luís Gonzaga, jovem seminarista, jesuíta, italiano, que infelizmente devido à doença não pôde chegar a ser ordenado padre, porque faleceu antes disso, mas que tinha uma verdadeira fama de santidade. E algo muito belo que se conta
da vida de São Luís. Conta-se que um dia estava com outros colegas a jogar xadrez e alguém levantou a questão: se hoje tivéssemos de entregar a nossa alma ao Senhor, o que é que nós faríamos? Um disse que tinha uma dívida para pagar, outro tinha um amigo para perdoar, outro queria ir à igreja confessar-se para morrer em estado de graça. Todos tinham boas motivações, é bom que se note. E São Luís estava muito calado e perguntaram: Luís, se tivesses de entregar hoje a tua alma, o que é que tu farias? E ele disse: eu continuava a jogar xadrez. Comecei este jogo louvando o Senhor, com a minha consciência limpa. Não há nada melhor do que partir, louvando e servindo o Senhor como servi durante toda a minha vida. Oxalá que nós pudéssemos, na nossa vida, naturalmente transpondo este exemplo para as nossas vivências, continuar a jogar xadrez. Ou seja, continuar a fazer aquilo que estamos a fazer. Sinal de que temos o nosso coração de tal maneira transparente, de tal maneira pronto e puro para irmos ao encontro do Senhor, onde já nos espera a nossa Mãe, a Virgem Santíssima, a Senhora da Graça, que nós tanto amamos e veneramos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, na Igreja Una, Santa Católica e Apostólica. Confesso só a Virgem para a remissão dos pecados. Irmãs e irmãos, na confiança e no recolhimento, oremos por todos os fiéis defuntos que morreram na paz do Senhor e digamos com fé e humildade: Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Pelos defuntos da nossa paróquia e das nossas famílias, oramos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Pelos que choram a morte de alguém a quem amavam, oramos. Senhor dos vivos e dos mortos, oramos. Pelos doentes que mais sofrem e estão prestes a morrer, oramos. Senhor dos vivos e dos mortos, oramos. Por todos aqueles que ajudam os moribundos e os aliviam, oramos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Pelos que enxugam as lágrimas dos que choram, oramos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Pelos que levam o pão do céu aos doentes e os confortam, oramos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Pelos que se alimentam do corpo do Senhor durante a vida, oramos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Pelos que dão testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, oramos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Deus eterno e omnipotente, Senhor dos vivos e dos mortos, pela vossa clemência e por intercessão de todos os santos, concedei àqueles por quem oramos, vivos e defuntos, o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor.
Aceitai com bondade, Senhor, as nossas ofertas e fazei que os vossos fiéis defuntos sejam recebidos na glória do vosso Filho, a quem nos unimos neste sacramento de amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e se a certeza da morte nos entristece, conforta-nos a promessa da imortalidade. Para os que creem em vós, Senhor, a vida não acaba, apenas se transforma, e desfeita a morada deste exílio terrestre, adquirimos no céu uma habitação eterna. Por isso, com os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador, diocesano, Padre Herder, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Recordemos em silêncio todos os nossos familiares defuntos. Que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora da Graça, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
na esperança da ressurreição, na esperança de que o nosso Deus, que é Pai, como nós vamos rezar, nos acolhe nos seus braços de misericórdia, rezemos. Pai nosso, como no céu, o nosso livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, olhei à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
Amen.
Oremos. Concedei, Senhor, que os vossos servos defuntos, por quem celebramos o mistério pascal, sejam conduzidos à vossa morada de luz e de paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Depois desta celebração humana e cristamente tão rica, não esqueçamos as 3 estações que nos trouxeram aqui e sobre as quais refletíamos há pouco: a gratidão, o sufrágio e a vigilância. Nós estamos entre o primeiro e o terceiro tempo, sem esquecer o segundo do sufrágio que aqui nos reuniu. Mas agora vamos voltar para a vida, nesta procissão que nos leva até à igreja, mas que depois não acaba nunca, que é a procissão da vida, na qual somos convidados a vigiar para que o Senhor nos encontre na paz. E para vigiarmos bem, para vivermos com o nosso coração em paz e pronto para o encontro com o Senhor, nunca deixemos um perdão por oferecer, um beijo por dar, um abraço por dar, uma palavra de carinho para oferecer, um ouvido atento para escutar, uma mão aberta e disponível para ir ao encontro das necessidades dos outros. É assim que nesta terra já vamos construindo um pouco do céu, que, se Deus assim o permitir, um dia havemos de gozar. Vou invocar sobre vós a bênção solene. A cada uma das invocações deveis responder amém. O Senhor esteja convosco. Deus de toda a consolação, que na sua infinita bondade criou o homem e pela ressurreição do seu Filho unigênito vos deu a esperança de com ele ressuscitar, vos conceda a sua benção. A nós ainda peregrinos neste mundo, conceda o Senhor o perdão de todos os pecados e dê a todos os que já morreram o lugar da luz e da paz no seu reino celeste. Para que todos nós que acreditamos em Jesus Cristo, verdadeiramente ressuscitado de entre os mortos, vivamos com Ele na alegria que não tem fim. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Caminhemos em paz, que o Senhor em todos os caminhos nos acompanhe.